Estamos ao vivo! Boa tarde, mamães queridas! Sejam bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Alguns minutos atrasados, mas já estamos prontos aqui para conversarmos sobre o tema da nossa live de hoje, que é meditação nas escolas. Quais são os benefícios para os alunos e para os professores? Então, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Raquel. Sejam bem-vindos todos que estão entrando aqui, quem está assistindo depois, no replay. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a meditação ela é benéfica para as crianças na escola. Mas eu não sou professora, mas você precisa ficar aqui para você entender como o seu filho pode ser beneficiado ao meditar na escola. Por quê? Na escola é muito mais fácil de criar uma rotina. Ao criar uma rotina dentro da escola, é muito mais fácil você transportar essa rotina para casa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os benefícios, porque eu comecei a fazer meditação com os meus alunos na escola, né? Então, como professor, nos últimos 4 anos eu meditei, 4 anos atrás eu comecei aos poucos a introduzir para os meus alunos, e depois disso, nos próximos 3 anos seguintes, nos últimos 3 anos, eu fiz diariamente com os meus alunos, certo? Bom, hoje eu gostaria de falar então, fazer todos bem-vindos, compartilha com o professor do seu filho, com a professora do seu filho, com os amigos que são professores, que você acredita que serão beneficiados ao ouvir esse conteúdo que nós temos para falar hoje. Nós vamos falar sobre alguns benefícios bem especiais que eu vivenciei nesses últimos 4 anos fazendo na minha sala de aula com os meus alunos. E o nosso objetivo é ajudar seu filho ou sua filha a vencer a ansiedade e depressão por meio, né, de práticas como a meditação e ajudá-lo a ser mais confiante e mais feliz ao poder participar, entender a vida, participar da vida como um atuante, entender as coisas que acontecem ao seu redor. Então, para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Diego Cavazotti, professor, pai e especialista em meditação e yoga. Então, nós estamos aqui para ajudar você e os seus filhos, as crianças que estão ao redor de você, a conseguirem ter mais sucesso na vida deles por meio do autoconhecimento, que acho que esse é o principal objetivo que nós temos aqui, né? O principal tema é fazer com que as crianças conheçam a si mesmas. Então, clica aqui embaixo, nessa setinha, que ela vai ajudar você a compartilhar isso com mais pessoas. 5 pessoas, né? 5 mães, 5 professoras, né? Que hoje é sobre educação, mas é muito importante para todo mundo que possa aprender, né, como funciona esse nosso projeto, certo? Muito bem. Lembrando que nós ficamos algumas semanas aqui sem fazer lives, mas nós estamos de volta agora toda terça e toda quinta-feira, às 5h05, basicamente. Nós vamos estar aqui ao vivo para falar um pouquinho com vocês. Pedimos para vocês que mandem perguntas, mandem informações, sempre qualquer coisa que vocês quiserem saber mais sobre como ajudar as crianças que vivem ao seu redor, como elas podem estar mais calmas, focadas e felizes, podem entender mais sobre si, vencer a ansiedade e depressão por meio de coisas simples, por meio de uma prática simples, por meio de uma prática que dura 5 minutos, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia se for necessário, para ter um pouquinho mais de intensidade, mas com certeza vai ajudar a sua família a ter mais foco, mais paz, mais tranquilidade, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje então. Nosso tema de hoje, meditação e yoga na escola. Quais são os benefícios para os alunos e para os professores? Nós vamos falar um pouco mais sobre os benefícios para os alunos e também para os professores, mas lembra o seguinte, se você, mãe, está em casa ensinando seu filho, esses mesmos benefícios funcionam para o seu filho, esses mesmos benefícios funcionam para você como a tutora do lar, certo? Pai, você também que está aí sempre ajudando na educação do seu filho. Então, tudo isso é interessante pensar que na escola é muitas vezes um ambiente mais controlado e um ambiente mais restrito, às vezes, que faz com que a criança tenha um pouco mais de atenção. E se você consegue fazer com que essa conexão se estabeleça tanto entre a escola e ao seu lar, trazendo essa rotina de lá para cá e enviando daqui para lá, você vai conseguir fazer com que seu filho e sua filha tenham proveito e possam ajudar mais pessoas mais crianças, né, e mais pessoas a terem paz e serem mais calmos, focados e felizes. Acho que o que a gente mais quer é isso, né? O professor quer, não é que você quer um aluno robô, né? Você quer uma criança que possa aprender com paciência, possa aprender, né, da melhor forma. Seja bem-vinda, Henriette, acho que é isso? Henriette Kozer.
Seja bem-vinda, Minelli, Vanessa Minelli, sejam bem-vindas. Hoje nós estamos falando sobre como a meditação e yoga podem ajudar as crianças na escola. Nós estamos começando agora, né, pedindo para compartilhar com outros pais, com outras mães, com outros professores. E nós vamos falar sobre alguns temas, sobre algumas estatísticas bem interessantes. Olha só. Ao colocar em prática tanto meditação como yoga, e às vezes a gente fica pensando qual que é a diferença entre meditação e yoga, ou mindfulness, né, que está na moda falar bastante esse novo termo da meditação. Mindfulness é atenção plena. É um dos tipos de meditação que existe. Existe meditação zen, existe meditação de mindfulness, existem outros tipos de meditação. E o mindfulness, que é mais ou menos a linha que a gente busca seguir, que é uma meditação que não tem muito um aspecto religioso, como muitas vezes algumas meditações umas meditações provenientes da Índia, da cultura hindu, elas têm muitas vezes uma questão mais religiosa. Então o mindfulness ele acaba tirando um pouco esse aspecto que poderia ser um pouco mais religioso. E aí o yoga, na verdade, é o grande guarda-chuva e tudo está embaixo dele. Então a meditação e o yoga, eles são juntos um com o outro, né? Eles são associados um ao outro. E tanto um quanto o outro, tanto a prática física, né, de movimento, quanto a prática de sentar e meditar, os dois trazem os mesmos benefícios. E aqui nós vamos falar que a meditação, né, e a prática do yoga, ao começar a praticar nas primeiras 3 ou 4 semanas, seja bem-vinda, Mirta, nós estamos falando hoje sobre meditação na educação. Então, ao começar a colocar em prática nas primeiras 4 semanas, você já consegue ver uma grande melhoria da memória e do foco dos seus alunos. E nossos programas, nós sempre falamos sobre 8 semanas, que os estudos que são feitos, né, por Harvard e outras universidades, enfim, por vários lugares, são sempre feitos em programas de 8 semanas. Nosso programa é um programa de 8 semanas. E ao final de 8 semanas, a maioria das crianças consegue melhorar a sua memória e o seu foco em até 50%. Agora eu penso, você mãe, você professora, que tem uma criança que tem falta de atenção e que tem dificuldade de aprender e dificuldade de lembrar das coisas. Se hoje ela melhorar o foco dela e a memória dela em 50%, quão benéfico isso vai ser para você e para a vida dessa criança? Eu vejo comigo mesmo e com a minha filha, né, se nós conseguíssemos, né, e conseguirmos melhorar nossa memória, nosso foco em 50%, acredito que uma grande parte das coisas que acontecem na nossa vida vão ser mudadas e vão ser alteradas e vão ser beneficiadas por isso. Seja bem-vinda, Jussara. Então, já no começo, nas primeiras 4 semanas, você consegue ver essa melhoria dessa memória e do foco das crianças. Em até 8 semanas, 50% pode ser melhorado. A produtividade. Eu acho que o maior problema na educação hoje, nós temos um outro canal para professores, né? E nós falamos bastante que a maior dificuldade, seja bem-vindo, Christian, sobre a educação hoje é questão de como medir a produtividade. Muitas vezes, como professor, nos anos que eu dei aula no Brasil, e nos últimos anos, quem não sabe, né, sou professor aqui nos Estados Unidos, nos últimos 5 anos eu aprendi muito técnicas bem simples de ajudar as crianças a entender e medir a produtividade delas. Agora, ao começar a fazer meditação diária e prática de yoga diária, as crianças conseguem, em 4 a 8 semanas, melhorar a produtividade delas em até 120%. Olha, eu não sei, às vezes, como é tão fácil ou é tão difícil mensurar, né? Eu queria dizer, como é difícil você mensurar que a produtividade cresça de certa forma. Mas você consegue ver que a produtividade dessas crianças melhora, por exemplo, eu vi na minha sala de aula, de simplesmente você, em algumas delas, você ter que parar de chamar a atenção dela e redirecionar ela 5 ou 10 vezes ao dia, onde você tem que redirecioná-la talvez 1 ou 2 vezes, ou talvez não precisa mais redirecioná-la. Isso faz com que ela esteja na mesa e esteja produzindo. E aí você consegue estabelecer alguns critérios que vão guiar a produtividade que aquela criança tem que começar a fazer. Então, aquelas crianças que nunca conseguiam terminar uma tarefa, elas conseguiam terminar depois que nós começamos a praticar meditação diária na nossa sala de aula. Eu vejo que eu tinha alguns alunos, né, aqui todos os anos, aqui nesses últimos 5 anos, eu sempre tive 1 ou 2 alunos com espectro autista. Sempre tive pelo menos 1 ou 2 alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno opositor. Então, muitas crianças. Nossa escola fica numa região que é um pouco mais com um público mais carente. Então, esse tipo de situação, né, bem evidente em crianças
nessas áreas, principalmente pela falta de cuidado, muitas vezes, das famílias. São famílias desestruturadas, famílias que não têm acesso, ou os pais não têm tempo, ou às vezes não têm atenção para poder levar essas crianças para algum tipo de tratamento. Então, eu vi que muitas das crianças não conseguiam terminar uma linha de atividade. E após começar a ter uma prática de meditação e yoga, elas começam a fazer a primeira linha, o primeiro parágrafo, o primeiro exercício, os primeiros 2, 3, 4 exercícios, e aí você começa a ver a produtividade. Porque se uma criança que fazia uma linha, ela fazer 2, para nós não parece que é tão claro, mas aí já foi 100% de produtividade. Quando é uma produção de texto, que nós buscávamos fazer produções de texto de 3 parágrafos no 4º ano, mesmo que seja um parágrafo simples, de 2 ou 3 linhas, a criança que não conseguia nem copiar o título proposto, se ela começa a conseguir fazer um pequeno parágrafo, mesmo que seja com exemplos, copiando a maior parte, ela já aumentou a sua produtividade. Então, é interessante a gente pensar dessa forma. Essa criança não faz nada. Pois é, mas se ela fazia um exercício e agora ela faz 2, ela já aumentou em 100%. E é isso que a meditação propõe, com que ela tem um momento onde ela consegue sentar em paz e fazer, nem que seja por 5 minutos, mesmo que após a meditação ou em algum momento do dia, ela consiga ter um foco de 5 minutos. Né? Seja bem-vinda, Juliane. E o que nós falamos na nossa última live sobre o estresse, né? A dificuldade que nós estamos tendo nos últimos dias, eu acredito que todas as famílias, principalmente depois das últimas semanas, algumas ainda estão vivendo um estresse aí, principalmente pelas situações que temos vivido com questões familiares, políticas, e enfim, tudo isso. A prática de meditação e yoga reduz o estresse em até 22%. Então, veja se o seu filho ou sua filha, ele está num momento de estresse, onde ele não consegue nem pensar o que ele é capaz de fazer, como ele é capaz de resolver uma atividade, um exercício. Então, se ele reduzir o estresse dele em 5, 10, 20%, ele consegue ter um pouco mais de clareza na mente dele. Porque muitas vezes o estresse é como se fosse um rio, né, onde está lá aquela água turva, aquela água agitada, onde você não consegue visualizar nada. E é assim que vai estar a cabeça da criança. E aí quando ela consegue sentar e deixar aquela água se assentar, ela consegue deixar aquela água limpar, né, decantar aquela sujeira, aí ela consegue fazer alguma coisa. Só que se ela não consegue ter as ferramentas corretas, se ela não consegue entender o que são os gatilhos que a levam a ser estressada, ou quais são os gatilhos que a levam a se desestressar, ela não vai conseguir ter esse momento de paz interior. Então, por isso é importante, né, essa prática diária, para que ela possa compreender o que vai fazer com que os seus sentimentos possam se acalmar e se estabilizar. Pensando dessa forma, aí nós conseguimos entender por que a redução do estresse é em base de 20%. Então, penso que se essa criança ela não consegue em momento algum parar por 5 minutos, agora, se ela para por 5 minutos no momento de meditação, e eu fiz isso com os meus alunos, eu tive alunos que falavam, eu não consigo me concentrar. Eu falei assim, você fez meditação hoje, né? Fiz. Você ficou parado por quase 5 minutos. Então você consegue sentar e escrever por 5 minutos. Eu vou te ajudar. Eu vou marcar aqui no relógio, eu vou colocar um timer ali, vou colocar um reloginho ali, um cronômetro, e você vai ficar 5 minutos assim como você ficou. Vamos lá? E a maioria das vezes eles falavam, tá bom. Vamos lá. Por quê? Porque eles estão desejosos de fazer isso, eles estão prontos para fazer. Só que, como eles não têm uma direção, e aí de novo fala sobre a produtividade, sobre a memória e o foco, às vezes nós não sabemos como colocar essa memória, esse foco, essa produtividade dentro da vida deles. Eu digo para vocês, fui professor por quase 10 anos no Brasil, e muitas vezes era assim, chega disso, vamos prestar atenção, para com isso. E aqui, com essas ferramentas e outras que eu aprendi nesses últimos 5 anos, eu vi que são, às vezes, pequenos comandos, pequenos direcionamentos que fazem essas crianças conseguirem ter paz em casa, na escola. E isso em casa também, né? E como pai, como mãe, nós vamos falar, sempre estamos falando sobre isso, sempre estamos voltando em temas semelhantes. E é interessante a gente pensar que nós nem sempre temos paciência. Hoje eu vi um vídeo de uma psicóloga, que é a Psimama, se vocês não conhecem, é interessante ver os conteúdos que ela tem, que mostra sobre isso, né? Que o estresse que às vezes nós causamos nas crianças. Tem um exemplo que ela pega lá, a mãe falou, chega, e arranca o telefone da mão da criança.
Ele falou, quando nós fazemos isso, nós não achamos que é invasão de privacidade ou nós estamos indo além do que nós devemos. Daí mostra a criança arrancando a mão dela e ela sai gritando com a criança, né? E quando ao contrário, a gente não pensa que eles têm o direito de fazer isso, né? Seja bem-vinda, Marcela. Então, quando nós proporcionamos para eles esse momento e essa paz, seja bem-vinda, Eliana, esse momento onde elas têm a oportunidade de pensar um pouco, eles vão ter de novo a possibilidade de encontrar dentro delas a resposta de pensar de novo. Acho que eu já comentei com vocês que no período da pandemia, quando começou as atividades online, a minha filha estava bem estressada com algumas atividades que ela não conseguia fazer. Na verdade, ela conseguia fazer, mas ela é muito segura em algumas coisas. Ela às vezes tem que confirmar 3, 4, 5 vezes a mesma coisa para ter certeza que está certo. E aí ela falou, não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. Daí ela falou assim, eu estou muito estressada, acho que eu preciso meditar. E ela tinha 7 anos na época que teve o começo da pandemia. Ela pegou o telefone, colocou a meditação, sentou no cantinho e cruzou as pernas dela e ficou ali meditando. E ficou ali. Né? Eu achei muito engraçado, muito divertido ver aquilo, presenciar aquilo. Eu falei para minha esposa, olha só que legal. Né? Mas se ela nunca tivesse tido a exposição àquilo, assim como qualquer coisa, por exemplo, seu filho nunca vai saber que ele pode comer a salada se você não oferece salada, né? Então, e daí você não pode reclamar que ele não come uma comida saudável, se você sempre proporciona para ele o que não é saudável. E ela nunca ia saber que ela tinha essa possível ferramenta se ela não tivesse sido exposta a isso. Alguns dos meus próprios alunos, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, uma aluna, logo na primeira, segunda semana, falou, professor, você pode mandar para nós alguns vídeos de meditação para a gente fazer em casa? E aí foi o momento que eu comecei a gravar e colocar algumas coisas no YouTube para compartilhar com os meus próprios alunos. Então, eu acho que quando a criança ela começa a pedir sobre alguma coisa que é importante para ela, é muito bom que ela tenha consciência disso e ela já está entendendo qual é o papel dela e como aquilo beneficia ela. Mas também, se ela chega a pedir isso, talvez foi um momento que eu posso dizer que eu mesmo falhei nessas duas situações, onde nós falhamos e nós não percebemos a necessidade dela. Então não espere chegar num extremo onde você, como quase todos os pais, todas as mães já chegaram, não sei onde que eu errei, o que eu faço para consertar isso, não tem mais o que resolver nesse caminho aí, enfim, é mais ou menos isso, né? Agora, uma coisa bem interessante sobre violência na escola, né? Violência entre alunos, nesse caso, né? Então, as escolas que aderem à meditação reduzem as suas suspensões em até 45%. E nós estamos falando somente sobre suspensões. Não estamos nem pensando, nem mencionando, né, ou mensurando os problemas menores que acontecem nas classes, as questões que acontecem ali onde o professor tem que resolver e ele consegue resolver rapidamente com seus alunos em sala de aula, que esse tipo de pequenos incidentes reduzem até 60%. Seja bem-vinda, Carol. Então, olha só, somente por esses 4 pontos que nós falamos hoje, eles já seriam totalmente benéficos e um objetivo principal para a gente poder colocar isso na prática e na vida dos nossos filhos. Melhorar a memória e foco em 50%, melhorar a produtividade em até 120%, reduzir o estresse em 22% e melhorar as questões de suspensão, agressão ou outros incidentes menores entre 45% e 60%. Só essas são razões principais para a gente querer colocar na nossa casa e ajudar a escola dos nossos filhos a ter a oportunidade de conhecer isso. Se você gostaria que seu filho ou sua filha tivesse isso na escola deles, compartilha isso com o professor dele, com a professora dela, pede para ele mandar uma mensagem para mim e eu passo um acesso para ele de professor, mesmo que seja um acesso temporário, para ele poder conhecer. Estamos agora no final do ano, a minha escola começou a usar no último mês de aula. E aí, quando começou o próximo ano, todo mundo já sabia qual era o caminho que ia seguir. E naquele próximo ano nós tivemos... A minha escola era uma escola com muita dificuldade. Dentro do nosso distrito escolar aqui, era uma das escolas que tinha a nota mais baixa. Não digo, para não dizer a menor, mas era uma das que tinha a nota mais baixa em vários aspectos. Em aspecto de comportamento, em aspecto de rendimento, em aspecto de testes estaduais que eles fazem todo ano. E no ano seguinte, a nossa escola passou de uma das notas mais baixas e subiu, e depois foi subindo, e esse ano ela está cada vez melhor. Seja bem-vinda, Paty Almeida. Então, a gente precisa entender qual
quais são as ferramentas que nós temos que oferecer para nossas crianças para que elas possam entender os problemas que elas têm e como resolver esses problemas por si mesmos, né? Olha só. Pedir para vocês, mais uma vez, compartilha aqui, clica aqui embaixo nesse aviãozinho e compartilha com as mães, com os pais, com os professores e professoras que precisam de ajuda. E tenho certeza que você conhece pelo menos um ou dois ou três que precisam de ajuda. E vai trazer para essas crianças uma mudança muito grande. E tem uma citação bem legal que eu gosto do Dalai Lama, que eu estava lendo um estudo sobre meditação. É difícil, não temos muitos estudos em português, a maioria dos estudos são em inglês, né? Mas eu achei um estudo que foi feito em 2019, eu achei uma citação que eles mencionam do Dalai Lama, que fala assim, que se todas as crianças de 8 anos aprenderem meditação, eliminaremos a violência do mundo em uma geração. Eu não sei se a gente consegue entender a profundidade disso. Talvez hoje a gente consiga entender um pouco mais como a violência e a falta de carinho e a falta de afeto ela prejudica as crianças. Mas talvez, alguns anos atrás, a gente não entendia qual era o impacto disso. Agora, se todas as crianças de 8 anos são crianças na faixa etária ali da 2ª e 3ª série, quando o caráter deles está sendo formado, né? 8 anos é a principal fase da vida onde o caráter está sendo começa a se fechar para se moldar e trilhar esse caminho para o futuro dessa criança. Se essas crianças aprenderem a meditar nessa faixa etária, se elas aprenderem a controlar os seus pensamentos, os seus impulsos, os seus medos, a ansiedade, a depressão, e muitas delas que sofreram estresse pós-traumático nesse período que nós tivemos a pandemia, nós iremos, não, aqui ele fala sobre a violência, mas nós iremos resolver muitas outras coisas no mundo. Eu estava assistindo essa semana um podcast de um neurocientista que eu gosto bastante, e ele falou, cara, eu estava lendo estudos do começo dos anos 90 que falava assim, 2023, 2025, se não mudarmos alguns tipos de práticas e alguns tipos de hábitos, a ansiedade e a depressão serão os maiores problemas da nossa sociedade. E o que nós estamos enxergando hoje, né? É triste falar sobre casos, né, que nós conhecemos, às vezes de pessoas próximas, às vezes nem tão próximas, né, que elas acabam não tendo capacidade de identificar os seus problemas ou de entender os seus problemas ou de compartilhar os seus problemas e acabam tirando a sua própria vida, né? A Carol perguntou assim, e as crianças que já passaram dessa idade? Bom, muito legal, Carol. Bom, dá para você, quanto mais cedo você ensinar qualquer coisa para uma criança, seja instrumento musical, seja uma língua estrangeira, seja meditação, seja educação financeira, seja qualquer coisa, quanto mais cedo, mais forte vai ficar na vida dela aquele princípio. Agora, se ela já passou dessa idade, começa da idade que ela tá, né? Então, quando ela começar, não sei quantos anos tem sua filha agora, acho que ela tá com 9, né? A minha filha tem 10, a Carol, acho que a filha dela deve ter 9 anos. Então, independente da idade que ela começar, né? No caso, eu tive a oportunidade que minha filha começou com 5, 6 anos, que foi quando eu comecei a entrar mais profundamente nesse mundo. Então, se elas começarem depois, vai ter o mesmo benefício, né? As mudanças que a meditação traz às nossas vidas, elas acontecem de 4 a 8 semanas. No primeiro período, elas já começam a trazer essas grandes mudanças. A longo prazo, se você continuar meditando, ela vai trazer mais. Se eu começar a meditar com 30, 40, 50, 60 anos, eu vou ter as mudanças a partir daquele momento. Eu não vou desfrutar do que passou para trás, é claro, mas a gente pode proporcionar isso para as nossas crianças a partir de agora. Por exemplo, como nós temos a oportunidade de colocar nossos filhos em uma segunda língua quando eles são pequenos, quando eles chegarem no final da adolescência, na fase adulta, não vai ser um problema para eles, como foi para muitos de nós, ou como ainda é. Então, começa mesmo que seja agora, Carol. Para aqueles que não têm muito acesso, tem vários canais do YouTube, vários lugares bem legais aqui no YouTube que tem alguns tipos de meditação. No nosso canal, né, eu coloquei o link na nossa bio, quem não sabe o que é bio, lá na nossa descrição do nosso Instagram, lá em cima tem um linkzinho, clica lá que você vai para o nosso canal do YouTube. Tem 2 playlists de meditações bem legais, tem uma playlist com alguns vídeos de yoga e alguns vídeos de chair yoga, que é o yoga na cadeira. Então, se a sua criança gosta mais de movimento, coloca yoga. Se ela gosta mais
de movimento, mas ainda assim um pouco preguiçoso. Não, brincadeira, não é preguiçoso, mas gosta de ficar sentado, né? Coloca um chair yoga. Seja bem-vinda, Pamela Franca. Se ela consegue sentar e meditar, coloca ela para meditar numa meditação tradicional. Então, todas essas possibilidades, né, são grandes e todas elas nós temos no nosso canal e estamos colocando mais coisas nos próximos dias, nas próximas semanas também. E o nosso programa, que em breve nós vamos abrir, né, para essa nova turma para pais, né, esse novo grupo de pais e crianças que nós vamos abrir daqui a alguns dias. Na próxima semana eu vou ter a data para vocês já. Agora, falando sobre 3 problemas que são grandes problemas da sociedade, que eu já mencionei aqui, nós sempre mencionamos isso, que é ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Nós não conseguimos muitas vezes identificar quando nossas crianças eles estão com ansiedade ou com depressão ou se eles vivenciaram estresse pós-traumático. Ansiedade, para muitas pessoas, parece que é um momento onde você tem falta de ar, onde você não consegue se controlar, onde você não consegue ficar parado, mas muitas vezes a ansiedade é só ficar sentado sem medo, com medo de levantar a mão para falar, né? Ou com medo de poder compartilhar o que ele precisa compartilhar. Ansiedade e o medo são 2 coisas diferentes, né? Por exemplo, assim, a ansiedade, o que às vezes nós não entendemos, é o medo de uma coisa não real. Por exemplo, assim, a minha filha, eu vejo que às vezes ela demonstra ansiedade quando ela está fazendo alguma atividade e ela fala assim, eu tenho medo de errar e você brigar comigo. Eu falo para ela, eu vou brigar com você se você cometer esse erro? Ela fala, não. Alguma vez já briguei? Não. Então isso é ansiedade. Agora, eu tenho medo de derrubar isso e quebrar. Isso pode ser verdade, talvez, porque ela às vezes é um pouco desatenta, realmente é possível que ela derrube e quebre. Dependendo do que for que ela derrubar e quebrar, eu vou ficar chateado, vou falar, poxa, não deveria ter feito isso, talvez seja um pouco mais enérgico, né? Mas a questão ela falou, eu tenho medo de perguntar para minha professora e a minha professora brigar. Eu falei para ela, eu sou professor, eu sei que sua professora não vai brigar. Então a ansiedade é o medo de alguma coisa irreal, uma coisa que não realmente existe, não faz parte da nossa realidade. Seja bem-vinda, Maria Fernandes. Então, às vezes, nossas crianças às vezes não conseguem entender a diferença de um medo real para um medo irreal. E eles acabam se deixando, né, presos e talvez até um pouco agitados e um pouco, eu estou buscando uma palavra, tipo, como quando alguma coisa está demais na vida deles, né? Fico até um pouco não consigo lembrar a palavra agora, mas seja um pouco cheios de preocupações que não são parte do mundo que realmente faça diferença ou que realmente vai atrapalhar o desenvolvimento deles. Então, no caso dela, ela fala assim, mas se eu perguntar para minha professora se eu errei, ela vai brigar comigo. Não é um medo verdadeiro. Então, ao entender como o pensamento dela, o pensamento dos outros funcionam, ao parar para pensar sobre isso, ela vai entender que esse medo, dessa ansiedade, ele não é real. Depressão, a ansiedade pode levar à depressão, mas não necessariamente um ou outro estão sempre ligados. Né? A depressão pode ser ocasionada por questões hormonais, por questões familiares, por questões de mudança, que nós sabemos, né, basicamente, são aqueles momentos onde a pessoa não tem desejo de fazer muitas coisas, não tem desejo de mudar, não tem desejo de estudar, não tem desejo de brincar, não tem desejo de sair do mesmo lugar. Às vezes a criança está com isso. E quando ela começa a refletir sobre si mesma e refletir sobre o seu espaço no mundo, ela começa a sair daquela casquinha ali que ela começou a criar em volta dela, tanto na ansiedade quanto na depressão. Infelizmente, algumas crianças presenciaram situações um pouco tristes, né, e que não era o que elas esperavam nesse período dessa pandemia. E algumas delas tiveram um transtorno pós-traumático desenvolvido, né, na sua casa, porque presenciaram avós, irmãos, parentes, e não somente na pandemia, pode ser em questões de abuso, questões de outras situações onde elas passaram por uma situação onde o estresse delas foi elevado ao máximo e cria ali um pequeno trauma. Para casos como esse, é interessante buscar um especialista, mas a meditação ela consegue reduzir um estresse pós-traumático em até 73%. Então, se o seu filho ficou com medo de sair na rua, ficou com medo de conversar com as pessoas, se ele ficou com medo de morrer ou de ter qualquer pessoa morrendo ao lado dele, depois desse período que nós passamos tão triste,
ao entender mais sobre si mesmo, ele vai reduzir tudo isso em até 73%. Veja, eu sempre falo dou exemplo sobre educação, sobre os meus próprios alunos, porque nos últimos 4 anos foi a minha vivência diária com eles. Então, ao colocar em prática todos os dias na escola, ficou muito fácil para alguns deles fazerem em casa também. Alguns pais falaram que eles estavam fazendo em casa. Muitos pais agradeceram e falaram que seus filhos melhoraram muito naquele ano, a sua compreensão, a sua atenção melhorou muito naquele ano. Então, eu gostaria de convidar vocês a entrar lá na nossa playlist, no nosso YouTube e tentar fazer uma meditação com seu filho hoje mesmo. Hoje, antes de dormir, coloca para ele lá, coloca o telefone para ele escutar na hora de dormir, coloca amanhã, durante o dia, um yoga para começar o dia com energia. Muitas vezes, aqui eu dirijo muito, que nós moramos um pouco longe de algumas outras pessoas. Seja bem-vinda, Samantha. E aí, quando eu dirijo bastante, tenho que dirigir muito, principalmente no final de semana, e fica o meu corpo bem cansado. E às vezes fazer 2 minutos ou 3 minutos de uma atividade de yoga, principalmente a saudação ao sol, que é algo bem fácil, bem legal, estica todo o meu corpo e toda aquela dor já sai. E eu me sinto energizado. Então, convido vocês a colocar isso essas práticas na vida dos seus filhos. Se vocês acham que eles também vão ser beneficiados na escola, compartilhe esse vídeo ou compartilhe o nosso perfil com os professores e fala para o professor entrar em contato conosco para ele pedir um acesso para ele poder usar na sala dele. A gente quer expandir isso para todos os pais, para todas as escolas, porque nós sabemos a diferença que isso fez na nossa vida como pais e a diferença que isso fez na vida dos nossos alunos, né? Eu, como professor, nesses últimos 4 anos ali, eu tive cada ano 40 alunos e a professora Aline, que estava aqui, né, e trabalhava junto comigo na mesma escola e compartilhou com os alunos dela e outros professores que nós compartilhamos. E essas informações eu apresentei num seminário ano passado e nós compartilhamos com mais outros 30 professores e nós tivemos um feedback bem positivo, porque eles disseram assim, olha, a partir de agora, toda vez que eu coloco meditação ou toda vez que nós temos um momento onde nós precisamos de mais foco, os meus próprios alunos já pedem por isso. Então, como eu falei, quando eles já pedem por isso é porque eles entenderam qual é a necessidade deles. E quando eles pedem por isso, a cabecinha deles já está começando a se abrir mais para o mundo, para entender as faltas que eles têm. Então, mais uma vez, compartilha com todo mundo, com todas as mães, seja 2 ou 3 mães, 2 ou 3 professoras que você acredita que podem ser beneficiadas. Segue aqui nosso Instagram para ter sempre as nossas lives nas terças e nas quintas e outras coisas que nós vamos compartilhar durante a semana. E lá no nosso canal do YouTube. Segue lá, se você ainda não está seguindo nosso YouTube, segue lá, porque você vai ter alguns lembretes, essa live sempre fica disponível lá depois, para você compartilhar com outras pessoas, e alguns recortes desses vídeos, alguns recortes de outros vídeos, de outras informações que a gente sempre vai trazer para vocês, e toda semana novas meditações, novas práticas de yoga, de Chair Yoga, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui e nos vemos na próxima semana. Até mais, tchau, tchau.